bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra. E hoje, de uma maneira diferente das outras, antes de querer expressar um versículo ou versículos, o Senhor me levou a refletir sobre a seguinte pergunta: qual é a maior dificuldade do ser humano? O Espírito Santo me lembrou do seguinte: a maior dificuldade não está no pecado cometido, mas no perdão não aceito. Aí ele me levou a pensar sobre a atitude de Judas Iscariotes, que deixou ser iludido por 30 moedas de prata. E depois de ver o que fez, não se arrependeu, mas deixou que um sentimento de remorso agisse e o levasse a se matar. Como também Aitofel, o conselheiro do rei, homem sábio, homem que era considerado a voz de Deus na época, amigo de Davi, que ao não aceitar que Davi tinha tomado a mulher de Urias, sua neta, e mandado colocar ele no pelotão de frente do exército da batalha, praticamente levando-o à morte, e após engravidado, deixou que um sentimento de amargura tomasse conta dele, fazendo ter ódio e raiva, gerando em seu coração a vingança, e por não compreender o perdão, após ser rejeitado um de seus conselhos, o mesmo se matou. Contrário daquilo que vemos a atitude de Saulo, por nós chamado Paulo, que indo para Damasco teve um encontro com Jesus, mas esse encontro não invalidou o que ele tinha feito. Paulo tinha consciência disso, mas mesmo diante do pecado que havia cometido, aceitou o perdão de Jesus e se arrependeu de seus maus caminhos e começou a viver uma nova vida. E o Senhor me levou a ler a segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10, que diz: pois a tristeza segundo a vontade de Deus produz o arrependimento que conduz à salvação, o qual não traz remorso, mas a tristeza do mundo traz a morte. Aqui a tristeza está sendo referida nos dois contextos. O primeiro aponta diretamente ao arrependimento, à transformação, à renúncia e ao perdão dos pecados, cujo esse, ao ser reconhecido, gera uma completa transformação em nós, renovando nossas mentes, abrindo nossos olhos e fazendo que a santificação e a pureza comecem a fazer parte do nosso cotidiano novamente. Mas, no segundo contexto, mostra a tristeza como remorso. E ao mesmo referir a isso, vemos atitudes voltadas a uma justificação através de palavras, metodologias e meios que o levem a sempre mostrar sua utilidade naquilo, ou seja, sempre arrumando desculpas por suas atitudes. Aqui não se vê a consciência do pecado, mas somente um alerta da consequência desse pecado, sem levar em consideração que a raiz foi o pecado e não sua consequência. Para um melhor entendimento, diremos que o pecado não é observado como pecado, algo que nos afasta da presença de Deus, mas sim um sentimento imediatista que nos remete a observar nossa conduta momentânea, que uma vez, sem nenhuma condenação sobre o ocorrido, voltamos à nossa rotina normal, sem nos importar com a presença de Deus. Você observou que a grande dificuldade do ser humano que quer viver uma nova vida não está em vivê-la, mas em reconhecer que depende do Senhor e do seu perdão. Portanto, se há alguma coisa que, mesmo depois que você teve o entendimento de quem é Jesus Cristo em sua vida, do significado da obra redentora, transformadora, reconciliadora e salvadora, ainda te paralisa, acione alguns mecanismos de defesa ou te traz lembranças emocionais perturbadoras, o Senhor quer colocar um ponto final
e escrever uma nova história. Pois como está escrito na segunda carta aos Coríntios capítulo 5, versículo 17, assim o Senhor tem preparado este tempo para nós. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você compreende esse mistério de nascer de novo? Ter a oportunidade de viver uma nova condição de vida em todas as áreas? Ter nossa mente renovada? Ter nossos pensamentos dirigidos pelo Espírito Santo? Ter nossa alma curada, sarada e transformada pelo Senhor? Ter a certeza que não é estar em um lugar ou fazer algo, mas é ser aquilo que o Senhor te chamou para ser? Que o testemunho fala mais que as palavras e lindos discursos? Que nada é maior que o amor de Jesus? Que a tristeza que gera arrependimento é o caminho dessa nova condição de vida? Viver a vida de Jesus é muito além de estar numa igreja, mas é ser aquele que revela essa verdade e a sua presença aonde estiver. Não é fazer um discurso bonito, mas é ser a representação de Jesus em suas palavras e atitudes. Para concluir, podemos afirmar que ao reconhecermos que não é o pecado que nos orienta, mas o perdão que nos move, viveremos uma vida de liberdade, paz e saúde, sem ficar presos ao que vivemos e muito menos condicionados aos traumas gerados. Mas viveremos livres na manifestação do poder de Deus e aceitaremos ser aquilo que preparou para nós e sermos aperfeiçoados e amadurecidos no Senhor e na força do seu poder. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Muito obrigado por esse dia. Obrigado por este fôlego de vida. Obrigado por nos fazer ter a compreensão de tudo que o Senhor tem para nós neste dia. Somos gratos ao Senhor, porque nós temos que ter esse entendimento que a maior dificuldade do ser humano não é vencer o pecado, mas reconhecer o perdão que foi entregue por Jesus para nós. E isso é algo que precisa ser nítido, ou melhor, estar muito claro no entendimento de cada um, porque muitas vezes nós não temos esta compreensão, ou muito menos deixamos com que essa verdade seja revelada em nós. E acabamos tendo comentários, ficar com conversinhas, ficar com fofoquinhas, ficar, Pai, com até mesmo questionamentos de algo que não nos faz parte. Então, que esta orientação, que este ensino, que a sua palavra cada vez mais nos oriente e nos faça perceber que tudo está diante, Senhor, dos teus olhos e que o Senhor tem nos orientado dia após dia para fazer, cumprir e realizar o seu querer e a sua vontade. Que venha o seu reino, que manifeste o seu querer, que manifeste a sua graça, a sua glória e o seu querer e a sua vontade cada vez mais sejam, Pai, realizados e cumpridos em nós. Livra-nos do mal, livra-nos da tentação, não deixe, Pai, faltar o pão na mesa deste teu filho, mas antes orienta-os na abundância daquilo que o Senhor quer e do modo que o Senhor quer fazer. Cumpra, realize e faça com que o seu querer seja, Pai, sobre nós, em nós e através de nós. Muito obrigado, Pai. Consagramos este dia, consagramos, Pai, tudo diante do seu altar, todos os nossos sentidos e tudo o que formos fazer. Muito obrigado. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.